Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia. Apocalipse 1:3. Sejam bem-vindos ao Bookcast Garimpando a Palavra. Aqui você será alimentado com as palavras da fé e do bom ensinamento de Cristo Jesus. Bookcast traz até você os tesouros escondidos na literatura cristã. Aqui você poderá desfrutar do ensinamento saudável da Palavra de Deus, trazido a nós pelos escritos dos seus servos. Ouça agora o que preparamos para você. Olá, queridos, com vocês mais uma vez nesse episódio, onde nós vamos dar continuidade ao nosso bloco sobre a macrovisão da Bíblia. Então, já falamos sobre o plano de Deus para o homem. Depois, no outro episódio, falamos sobre o homem diante de duas árvores. E nesse episódio, nós vamos aprofundar um pouco em detalhes a questão do problema do homem ter comido da árvore do conhecimento do bem e do mal. Isso, como eu já falei, foi uma tragédia da humanidade. E nesse episódio, através da leitura do livro Por que o Homem é Tão Especial, do irmão Pedro Donk, nós vamos ver alguns detalhes das consequências dessa tragédia ocorrida no Jardim do Éden. O que aconteceu com o homem? Conforme discorremos nos capítulos anteriores, o homem é muito especial para Deus. Ele foi criado para receber sua vida divina, com o fim de tornar-se um filho de Deus maduro e preparado para assumir o governo do mundo vindouro, terminando com o reinado ilegítimo de Satanás, que hoje impera na terra. O inimigo de Deus, sabedor da intenção divina em criar o homem de maneira tão diferente de todo o resto da criação, usou de toda a sua sagacidade para danificar o homem e frustrar o plano de Deus. As duas árvores. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Gênesis 2:9. A árvore da vida, que estava no meio do jardim do Éden, representava o próprio Deus como vida para o homem. Uma vez que o homem foi criado com um espírito humano pelo sopro divino, ele também tinha a capacidade de receber a vida eterna de Deus, representada pela árvore da vida. Caso o homem a recebesse, a vida divina entraria em seu espírito, fazendo-o filho de Deus. Deus é grandioso, por isso ele nada impôs sobre o homem, antes deu-lhe livre arbítrio para escolher entre comer da árvore da vida ou não. A árvore do conhecimento do bem e do mal representa a opção sem Deus, o caminho da autossuficiência, o mesmo que Satanás tomou, confiando em sua própria capacidade. Cabe aqui fazer uma observação. O conhecimento, propriamente dito, não é o problema, mas a árvore do conhecimento do bem e do mal representa um princípio, que é deixar de confiar em Deus para confiar no próprio homem. Maldito homem que confia no homem. No livro de Jeremias está a explicação do que acabamos de referir. Assim diz o Senhor: maldito homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Porque será como o arbusto solitário no deserto e não verá quando vier o bem. Antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Porque ele é como árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. Jeremias 17, 5-8. Da árvore do conhecimento não comerás. Por outro lado, Deus é grandioso e deu ao homem a liberdade de escolha. Por outro lado, por amar o homem que criou, ele o admoesta sobre qual caminho não tomar.
O Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. Gênesis 2, 16, 17. Portanto, a ordem explícita que Deus deu ao homem foi não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. A sedução da serpente. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comerás de toda a árvore do jardim? Gênesis 3:1. A serpente nesse versículo representa o próprio Satanás, conforme podemos verificar no último livro da Bíblia. Foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Apocalipse 12, 9. Salientamos que Deus ordenou explicitamente ao homem que não comesse da árvore do conhecimento, mas a tática do diabo é suscitar dúvidas com respeito à palavra de Deus. 2 pontos. Não comereis de toda a árvore do jardim? Por meio desse questionamento, Eva foi levada a dialogar com a serpente. Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis dele, para que não morrais. Gênesis 3, 2 e 3. Na tentativa de dar explicação, Eva foi enredada pela sagacidade da serpente e expôs toda a sua vulnerabilidade. Aproveitando-se disso, Satanás foi ao ataque insinuando que Deus lhes ocultava a verdade. 2 pontos. É certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Versículos 4b e versículo 5. A mente corrompida afetou a emoção. Aquela sagaz serpente corrompeu a mente de Eva ao levantar dúvidas com relação à palavra de Deus, preparando o terreno para contradizer categoricamente a ordem de não comer da árvore do conhecimento, dando-lhe a entender que Deus não queria que o homem comesse dessa árvore para que este não se tornasse como ele, conhecedor do bem e do mal. Uma vez corrompida a mente, a emoção da mulher entrou em ação e seus olhos se abriram. 2 pontos. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido. E ele comeu. Gênesis 3:6. Antes mesmo de Eva comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, a serpente já a havia seduzido. Como resultado disso, seus olhos se abriram para ver que a árvore era boa para se comer, agradável à vista e desejável para dar entendimento. A sutileza do diabo fez com que a alma do homem, pela primeira vez na sua história, agisse totalmente independente do seu espírito, isto é, independente de Deus. Desde sua criação, o homem confiava totalmente em Deus, com completa simplicidade e pureza. Mas depois de comer do fruto da árvore do conhecimento, ele passou a confiar em si mesmo e no conhecimento que iria adquirir, seguindo os mesmos passos de Satanás em sua queda. Apartar-se da simplicidade e pureza. O apóstolo Paulo, na segunda carta aos Coríntios, expressa sua preocupação. Abre aspas. Porque zelo por vós com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura, a um só esposo que é Cristo. Mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente, e se aparte da simplicidade e purezas devidas a Cristo. 2 Coríntios 11, 2 e 3. Vejamos a sequência. Primeiramente, a serpente enganou Eva com a sua astúcia, fazendo-a duvidar da palavra de Deus, corrompendo sua mente. A induziu a escolher a árvore que Deus ordenara que não comesse,
apartando-se da simplicidade e pureza que tinha para com Deus. O pecado entrou no mundo. Com a astúcia, o diabo induziu o homem a desobedecer à ordem de Deus com medo da árvore que ele havia dito que não comesse. Assim, pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores. Romanos 5:19a. Por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, e consequentemente a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Versículo 12. Com a desobediência de Adão, o pecado entrou na humanidade. Assim, todos os homens já nascem pecadores. O apóstolo Paulo esclarece, abre aspas, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado, como está escrito, não há justo, nem sequer um, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Fecha aspas, é Romanos capítulo 3, 9b a 12. Esse é o efeito da introdução do pecado na humanidade. O salário do pecado é a morte. É com tristeza que constatamos que após a queda de Adão, todo homem, sem exceção, é pecador. Abre aspas, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Fecha aspas, Romanos 3, 23. De acordo com o padrão da justiça de Deus, não há segunda alternativa para um pecador senão a morte, pois o salário do pecado é a morte. 6:23. Todos nós somos descendentes de Adão e pela sua ofensa a Deus o pecado entrou em nós. E como pecadores fomos julgados e condenados à morte. Abre aspas, o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação. Romanos 5:16b. Fecha aspas. A única maneira de quitar perante Deus a dívida do pecado é com a morte. Abre aspas. Com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Fecha aspas, Hebreus 9:22. No entanto, se tivéssemos de morrer para pagar a nossa dívida do pecado, não teríamos nenhuma esperança de salvação. Concluímos aqui nosso episódio de hoje, trazendo para vocês texto do capítulo 3, do livro Por que o Homem é Tão Especial?, publicado pela editora Árvore da Vida, autoria do irmão Pedro Domingues. Você acabou de ouvir mais um episódio do Bookcast Garimpando a Palavra, trazendo até você os tesouros da literatura cristã. Nos vemos nos próximos episódios. Até lá!